Deixa eu abrir aqui o Word, que eu vou ensinar hoje pelo Word, como se eu estivesse ensinando pelo quadro, tá? Como fazer o resumo, como fazer a introdução. Não quer nem abrir. Agora. A gente está abrindo ainda o Word, aqui está muito devagar. Só vocês verem. Eu estou aguardando, tá iniciando ainda a carregar. Eu preciso que o Word abra, porque se eu falar só verbalmente, pode ficar meio abstrato. Vocês podem não entender com tanta clareza quanto explicação, tá? Meu Deus. O computador aqui é, pô. Enquanto abre, gente, pra gente não perder tempo, eu vou falando já a parte introdutória, depois eu mostro vocês na prática, tá? A processão tá abrindo aqui. Então vamos lá. Gente, hoje eu vou ensinar vocês o resumo, tá? E a introdução. Vou primeiro pelo resumo, que vou ligar com o abstract, tá? O abstract é aquela parte da língua, né, estrangeira que você tem que fazer do resumo. Você não vai mudar nada do que está no resumo quando você for colocar em outra língua, tá? O abstract é justamente para deixar em duas línguas. O resumo em língua portuguesa e o outro em língua estrangeira, que pode ser espanhol ou inglês. Geralmente colocam em inglês, tá bom? O que a gente vai fazer? O resumo, aprendendo o que colocar no resumo, é a mesma coisa que vai estar no abstract. E o que precisa do resumo, Abril? O que precisa de um resumo de um artigo? Precisa de uma estrutura de alguns tópicos que também vai conter na introdução, tá? Tá aparecendo aí para vocês? Word? Documento? Sim. Tá, né? Tá, sim, professora. Pronto. Então vai ter o resumo, vai ser essa ordem mesmo, tá?
vai ter os trabalhos que ainda não tem, vão logo organizando isso, que isso é bem simples. Se vocês jogarem no Google assim, modelos de capa, modelos de contracapa, é sempre um padrão, tá? Da ABNT. Então, quem ainda não tem, pesquise modelo de capa e modelo de contracapa. Então, vem a capa, vem a contracapa e logo em seguida começa o resumo, tá? O abstract e a introdução. Nesses aqui, assim, hoje em dia, né, para a gente ampliar nosso horizonte em termos de pesquisa, de estrutura, já vi estudos que nem colocam mais. Já vi estudo que coloca direto a introdução e não coloca o resumo abstract. Tem uns que eu já vi também sem introdução, coloca logo o resumo abstract, depois vai logo para o capítulo. Mas, seguindo o modelo daqui da ESAMAS, e também, assim, não tem um modelo errado, nem um modelo certo. Tá? Existem diversas variedades de modelo. Tem uns que põem resumo, abstract, tem uns que não põem, tem uns que colocam introdução e capítulos, enfim. Vai muito de instituição, de revista, né? De cada local. Se vocês forem alguma revista, pode ser que cobrem isso ou não. Aqui na Examais eu vou seguir de acordo com a Examais, até porque depois vocês vão fazer TCC e vocês vão ter que seguir esse modelo também. Tá? Então, da Examais, se pede ainda, né, dependendo também do orientador, do professor, resumo, abstract e introdução. O meu eu vou ensinar vocês a fazer, o resumo, abstract e introdução. O resumo precisa de alguns pontos muito, muito importantes, que são contextualização. Igual como eu falo muito sobre contextualização lá nos capítulos, né? No resumo, a mesma coisa. A contextualização, como vocês já sabem, é contextualizar, mostrar, né, o assunto, mostrar o cenário. Isso tudo com as próprias palavras de vocês. Esse esquemazinho que eu estou escrevendo aqui no Word, eu vou estar enviando depois para a plataforma, tá? Mostrar o cenário com as próprias palavras de vocês. Então, como vocês estão fazendo lá nos capítulos, tá? Sendo que essa contextualização, ela é bem breve, como a palavra já diz, é resumo, tá? Então, a principal característica do resumo, o resumo ele é muito objetivo. Principais características. Ele é muito objetivo. Ele é muito direto, tá? Ele realmente é um resumo. Então, você vai colocar, por exemplo, qual é a outra característica do resumo? Tudo é resumido em um parágrafo único. Tudo é resumido em um parágrafo único. Longo, porque como é um parágrafo único, vai ficar longo, tá bom? Então, tudo vai ficar em um único parágrafo, tá? Ele é bem direto, objetivo. E agora a gente vai por etapas. Etapas, né, tudo que precisa conter em um resumo. Então, a primeira etapa é a contextualização, com as próprias palavras de vocês, tá? Então, vocês vão colocar, professora, como é essa contextualização? Se o tema de vocês, vamos supor, tá? É bullying. Aí vocês vão falar, nos últimos anos, o número de bullying no Brasil aumentou devido, enfim, à falta de intervenções. Enfim, vocês vão fazendo um resumo, falando sobre aquele tema, mostrando o cenário, quem sabe até trazendo mesmo uma estatística, pode também trazer, tá? Não tem problema, mas não precisa ser algo enorme, né? Cuidado com a estatística que vocês vão trazer também, para não sair da estrutura de um resumo, que ele é um parágrafo, ele é resumido. Então, contextualizou, mostrou o cenário, apresentou o tema. Vamos para o segundo momento, que seria o quê? Colocar o objetivo do estudo de vocês, tá? O segundo momento vai ser a metodologia. Metodologia. O quarto momento, uma conclusão também breve. Professora, como é que eu vou organizar tudo isso dentro de um parágrafo, com pontos seguidas? Tá? Tudo vai ficar dentro de um parágrafo,
com pontos seguidas. Então, você escreve a contextualização, apresenta, ponto. Aí você põe o objetivo do artigo, né, é mostrar o quanto a quantidade de bullying aumentou nas escolas. Esse é o seu objetivo. Disse o objetivo de uma forma resumida, ponto seguida. Depois eu quero mostrar a metodologia do meu estudo. Foi uma pesquisa bibliográfica, descritiva, enfim, vocês vão colocando. O estudo foi do tipo bibliográfica, descritiva, do tipo quantitativa ou do tipo qualitativa, e aí você vai descrevendo. Tá? E depois você conclui, você resume no que você achou, do que você concluiu, do que você entendeu no seu estudo. Né? Então, percebeu-se que realmente há muitos casos de bullying no Brasil. Com isso, os psicólogos da escola precisam fazer intervenções diretas com palestras, enfim, vocês fazem um resumo, um fechamento, tá? E aí fechou, pronto, tá feito o resumo de vocês. Então, o que vocês precisam entender na hora que vocês forem sentar, tá? E escrever. Lembra que todos os capítulos, todos os elementos pré e pós-textuais, que o resumo, né, o abstract e a introdução são elementos pré-textuais, precisam estar alinhados com as suas ideias. Então, eu sempre sugiro que, para você fazer os seus elementos pré e pós-textuais bem alinhados com o que você já escreveu nos seus capítulos, né, que lá nos capítulos que está o grosso, que está a parte principal do trabalho de vocês, releiam o primeiro capítulo, segundo, terceiro, ok, relembrei, está bem claro, para vocês terem bastante facilidade. Lembra que eu disse, para vocês terem facilidade para fazer os capítulos, vocês têm que estudar, né, ler vários artigos e estudos, né, e para vocês terem referência bibliográfica para ter facilidade de escrever. Agora, para os elementos pré e pós-textuais, para vocês terem facilidade e a ideia dos elementos pré e pós-textuais estarem alinhados nos capítulos, releiam os capítulos de vocês, que vocês construíram. Ah, pronto, reli, tá ok, tá bem fresquinho, clarinho, vocês sentam para fazer o resumo. E aí é exatamente isso que vocês vão seguir. Tudo vai estar resumido de uma forma direta em um parágrafo único, aonde dentro desse parágrafo vai ter que ter contextualização, objetivo, metodologia e conclusão, tá? do estudo, né? Do trabalho, no caso, tudo no resumo. E essas partes do resumo vocês vão dividir em ponto parágrafo. Ou seja, o resumo ele não vai ser encontrado com parágrafos, por exemplo, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, igual como vocês construíram nos capítulos. Vai estar tudo em um parágrafo único, dividido em pontos seguidos. Contextualização, já estou resumindo, tá, gente? Contextualização é mostrar o cenário com a própria palavra de vocês. Vocês podem vir com estatística, mas que sejam estatísticas breves, diretas, resumidas, porque o resumo ele não pode ser longo, tá? Tão longo assim. Inclusive, eu vou até ver aqui o número de palavras que precisam ter no resumo, número de caracteres, para vocês entenderem que ele é bem breve, tá? Número de caracteres no resumo. Eu pesquiso porque isso muda muito. Às vezes aumenta, às vezes a BNT diminui novamente. Então, bora ver atualmente quanto é que tá. Tá? Então, vou ver aqui para vocês terem uma noção do tamanho, tá? Desse parágrafo. Colocou o objetivo, colocou a metodologia, que é o tipo de estudo, né? O de vocês todos são bibliográficos, né? Aí vocês vão ver se é descritivo, qualitativo, quantitativo e conclusão, que é resumir, no caso, o que vocês encontraram no estudo de vocês. Tá bom? Então, essas são as características que precisa compor um resumo. E tudo que for colocado nesse resumo vai estar no abstract em outra língua, né? Numa língua estrangeira, mas da mesma forma, sem tirar nem pôr nenhum assunto, nenhum conteúdo que esteja no resumo, tá? Essas são as principais características do resumo. Agora vamos ver só o número de caracteres para a gente fechar aqui o resumo e a gente ir para a introdução. Tá, tá... Professora, Oi, pode falar. É obrigatório colocar o abstract? Pois o ideal é o seguinte,
é você realmente, se você tem domínio da língua, fazer, né? Você vai traduzir com essas palavras, tudo de acordo. Muitas das vezes jogam para aquele Google Tradutor. Só que o Google Tradutor às vezes traz vários erros. Eles não deixam realmente a ideia que você colocou na língua portuguesa lá no resumo. Então ele é muito perigoso, tá? Então, só que como aqui é mais para vocês aprenderem, entender o sentido de cada tópico, cada elemento pré e pós-textual, quem quiser, por exemplo, eu já vou depois desse artigo publicar e já tiver domínio da língua estrangeira, faça de acordo com a língua estrangeira que você vai traduzir. Professora, eu não tenho intenção de publicar, mas eu quero aprender. Nesse caso, se você não tem introdução, se você só está usando esse artigo para finalizar a disciplina, eu deixo você traduzir justamente só para mostrar que você fez a parte da abstract. Ah, professora, eu tenho vontade de publicar, isso é certo. Então, e eu não sei, eu não tenho domínio, tá? Da língua estrangeira, do inglês, do espanhol, algo assim. Peça para alguém que trabalhe com isso para fazer esse abstract. Por exemplo, do meu mestrado, eu não tenho domínio da língua inglesa nem do espanhol. Então, eu pedi para uma pessoa fazer, traduzir para mim, tá? Então, eu paguei uma pessoa para fazer isso. Então, depende do que você quer, tá? Então, olha, só para lembrar, o resumo deverá ter no mínimo 1.500 caracteres e no máximo 1.700 caracteres. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, eu vou colocar aqui para vocês lembrarem que eu vou estar mandando isso aqui para a plataforma, tá? Todo esse resuminho. Então, eu vou colocar aqui a cunho de informação, para que quando vocês já estiverem chegando próximo a esse número de caracteres, vocês já diminuem ou já vai se aproximando, já vai deixando a quantidade que tem que ter. Professora, eu acho que no nosso caso aqui, eu acredito que o abstract não é importante, não. Vocês não vão fazer para concluir. Isso tem que fazer, mas eu acredito que será dispensável e não é indispensável, não. Mas vocês não vão, por exemplo, publicar, não é a intenção de vocês, só para concluir a disciplina, não é isso? É isso, meninas? Se for isso, então só jogue no Google Tradutor, coloque lá, pronto. Tá? Só para vocês mostrarem que vocês entenderam qual é a intenção do abstract, o que significa, tá? Então, cada um verifica. Professora, assim, eu quero publicar, mas não é agora, aí eu não quero ter esse trabalho de traduzir, posso colocar na tradução? Pode, tá? Vou deixar, mas é só para vocês compreenderem que quando for para um TCC, para um artigo de pós, para uma publicação, isso daí vai ter que estar ajustado de acordo, tudo bonitinho, direitinho. Tá? Como é que vocês estão só aprendendo, não estão indo para um objetivo final, eu vou deixar. Mas é só para vocês entenderem que o Google Tradutor traz muitos erros e às vezes não segue na íntegra a ideia. E aí vocês podem ter problema. Talvez um artigo pode ser devolvido para a publicação por conta disso. Só para vocês terem bem claro isso, tá? Em termos de aprendizado, certo? Então vamos lá. Entendemos o que é o resumo, como é uma estrutura de resumo, entendemos como é o abstract, tudo direitinho. Agora vamos para a introdução. Gente, a introdução, por que é legal trabalhar o resumo e a introdução junto? Porque ela tem as características muito semelhantes do resumo, tá? Só que ela é bem extensa, tá? Mais ou menos, para começar, como eu dei a ideia de quanto deve ser o tamanho estrutural de um resumo, que tem que ter de 1.500 a 1.700 caracteres, a introdução ela vai ter entre uma página a uma página e meia, ou até 2 páginas. Para trabalhos mais longos, como mestrado, doutorado, geralmente é 2 páginas mesmo, uma página e meia. Quando é um artigo, que o artigo ele é mais sucinto, comparado a uma monografia, né, de mestrado, de doutorado, ela pode ser um pouquinho mais resumida, porque realmente a estrutura completa dela é menor, né, é um pouquinho menos trabalhosa. Então, vocês podem colocar, por exemplo, a introdução
uma página a uma página e meia, tá bom? Professora, não consegui, eu tive que botar 2 páginas. Tudo bem, mas tá bom, senão vai virar um capítulo, né? Então, não é essa a intenção. A introdução, qual é a principal intenção do resumo? É mostrar o que se você o leitor, né, quem está vendo o seu estudo, o seu trabalho, o resumo é justamente para resumir, para ele entender o que vai ser visto no restante do trabalho, para ver se interessa, se é o que ele está buscando de conhecimento. E a introdução também é um cartão de visita, é para mostrar o que vai ser tratado, o que foi construído durante o trabalho. Tá? Então, é uma forma de realmente visualizar o restante do trabalho, para ver se para o leitor é interessante, né, se é o que ele está procurando, para ele continuar lendo o trabalho completo. Tá? Então, a introdução nada mais é que isso. Então, uma página e meia, já é o suficiente para mostrar. Porque mesmo o completo, todo ele vai ver nos capítulos. Tá bom? Então, a introdução é como se fosse, entre aspas, uma sinopse. Tá? No caso de um filme, né? No caso, a introdução vai ser uma sinopse do restante do trabalho. Então, de uma página e meia está o suficiente. Em termos de estrutural, o que não pode faltar numa introdução? É muito parecido do resumo, só que na introdução você vai ter que estender, você vai ter que aprofundar, você vai ter que aumentar a descrição do seu trabalho. Tá? Não é tão resumido, como o resumo já diz, como o primeiro elemento do resumo, que é mais resumido, é o resumo do resumo. Tá? Ele é um pouquinho mais extenso, mas vai precisar, por exemplo, na introdução, de uma contextualização com as próprias palavras de vocês. No resumo, eu até assim aconselho, porque geralmente as citações, elas não são pequenas, né? Citação, elas geralmente são longas, então eu aconselho vocês nem colocarem nenhuma citação no resumo, mas na introdução, se vocês trouxerem de 1 a 2 citações, tá ótimo. Tá? Contextualização, tá? Então, contextualização, vocês também vão falar com as próprias palavras de vocês, tá? Vocês vão mostrar os cenários, e aqui é um momento que vocês podem também estar trazendo citação. Professora, em média, quantas citações? 1 a 2 citações, tá? Também não é para também fazer igual como é no capítulo, trazer todas as referências bibliográficas, né, todo o embasamento teórico de vocês na introdução. Isso é tudo para os capítulos, isso daí vocês já fizeram. Então, de 1 a 2 citações está de bom tamanho, tá? E não precisa ser citações mega longas, de um parágrafo enorme de 5 linhas, não. Tá? Mas a contextualização é para aquele momento que eu disse da agorinha do bullying. Você falar sobre bullying no Brasil, nas escolas, como está o cenário atual, o que ele ocasiona, e mostrar uma estatística. Né? Como é que a quantidade de bullying que acontece anualmente, de violência dentro da escola, enfim. Você trazer uma situação é muito bom, porque confirma o que você está falando, traz credibilidade para o teu estudo, né? Mostra, confirma o que você falou. Tá? Mas de uma forma breve também. Então, contextualização é mostrar o cenário com as próprias palavras, trazendo 1 a 2 citações. Logo depois, vocês também vão mostrar... deixa eu botar aqui 2 pontos. Dentro da introdução também, vocês vão mostrar o objetivo do estudo de vocês. Só que agora de uma forma mais extensa. Lembra que vocês vão colocar o objetivo lá no resumo de uma linha. Somente uma linha. Do objetivo já na introdução, você pode fazer um parágrafo maiorzinho de 3 linhas, tá bom? Então, o objetivo, deixar de uma forma mais extensa, mais clara, como seria? Coloque o objetivo geral e específico do seu estudo, tá? Então, o objetivo, você tem que colocar na introdução. O outro é a metodologia, também de uma forma mais extensa. Tá? E a professora, como é que eu colocaria de uma forma mais extensa? Já não está tão resumido assim a questão de falar que é bibliográfico, que é de uma forma descritiva, qualitativa, quantitativa. Você pode já colocar aonde foi a sua pesquisa, né? Aonde você buscou. Ah, foi no Cielo, foi em livros, foi em revista. Quais foram essas revistas? Enumere isso. Então, você olha aí, tá vendo que você está aprofundando muito mais do que você aprofundou lá na metodologia do resumo?
Então, na metodologia da introdução, você vai colocar o tipo de estudo, a abordagem, quais as fontes dos estudos, se foram de revistas, se foram de livros, de documentários, quais lugares entendo como fontes, tá? Foram. Pronto. E aí isso daí já vai dar umas 3 linhas, 4 linhas, que é ótimo, tá bom? Fez a metodologia, coloca a conclusão. Essa conclusão, gente, da introdução, pode ser descrevendo os capítulos. Então, na conclusão, você pode colocar assim, que percebeu-se que foi muito importante o estudo, né? E durante o capítulo, na verdade, o estudo, você vai trabalhar. Aí você pode colocar o título de cada capítulo, porque o título vai dizer o assunto de cada capítulo. Aí você pode trazer o título de cada capítulo. No decorrer do estudo, você vai ver discussão sobre o que é o bullying, como é o cenário brasileiro sobre o bullying, quais são as intervenções que podem ser feitas, como o psicólogo pode intervir, quais são as metodologias e estratégias de intervenção, ou seja, tudo isso é o que vai ser visto nos capítulos. Lembra que a introdução é uma carta, né? É uma carta de apresentação. Então, você, na conclusão, mostrar o que vai ser visto nos outros capítulos, você vai estar apresentando, para justamente, como eu disse, reiterando, leitura Vega. Gostei desse estudo, é o que eu estou procurando, eu quero ver estratégias mesmo, então vai me ajudar muito. Eu vou continuar lendo. Aí vai ler primeiro capítulo, segundo, terceiro, porque na introdução você mostrou que o seu estudo é interessante e é o que ele está procurando. Então, conclusão, você pode descrever vai ser tratado nos capítulos. Não precisa colocar. No capítulo 1 vai ser tratado. No capítulo. Não. Coloca os assuntos. Durante o estudo foi tratado, será tratado. Aí você coloca, tá? No caso, os títulos. E aí vai descrevendo o que vai ser. As estratégias que foram colocadas, algo assim. Lembrando, sempre vai ser na terceira. A bolinha aqui. Terceira, vou botar em formato de terceira pessoa do singular. E coloca na introdução futuro, tá? Será visto, entendeu? Como se ele ainda fosse começar a ler os capítulos. E realmente, né? A introdução resumo está lá em cima. Então, basicamente, é o que vai conter na introdução de vocês, de uma forma extensa, de uma forma entre uma página a uma página e meia. Então, primeira dica, para vocês conseguirem fazer um resumo, uma introdução boa, bem estruturada e completa, releiam capítulos. Trabalho. Vai ficar tudo alinhado. Sobre o resumo, sobre a introdução, sobre a abstract, alguma dúvida? Vocês querem que eu repita alguma explicação? Ficou bem claro? Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Certo. Aí quem quiser depois rever essa aula que eu vou colocar, já vou colocar lá na plataforma, revejam. Eu vou estar salvando esse documento aqui. É como digo assim, que é como se eu estivesse escrevendo no quadro, para deixar esse esboço para vocês na hora de fazer, para vocês relembrarem. Vai ajudar essa estrutura. Tudo bem?
Gente, desculpa ter Tudo bem. passado um pouquinho a aula hoje, até 10h14, mas eu precisava finalizar, para a gente não se atrasar, o resumo, o abstract e a introdução. Então, lembrando que semana que vem é a nossa prova, que é no dia 1º de abril, certo? E no dia 8, vocês vão me entregar o resumo, o abstract e a introdução feitas. Tá bom? Ah, professora, eu vou ter que fazer os 3 e a minha intenção realmente é traduzir. Foque em fazer o resumo em português e a introdução, tá? E aí, no caso, o abstract, se não der tempo, coloca só traduzido do Google Tradutor, tá? Mas você, durante o tempo, se for para publicação, você vai já corrigindo, já vai traduzindo na íntegra mesmo, como tem que ser feito. Ou seja, o foco mesmo é fazer resumo e introdução, tá bom? E aí, essa tarefa para vocês me entregarem dia 8. Na nossa aula dia 8, vocês vão me entregar para eu corrigir resumo e introdução. E dia 1º é a nossa prova. Então, praticamente, vocês vão ter 2 semanas para fazer o resumo e a introdução. Tudo bem? Porque a prova só é para me entregar mesmo. Alguém tem alguma dúvida sobre a prova, sobre a tarefa, sobre a data, sobre a aula de hoje? Alguém quer falar alguma coisa? Só queria falar que eu enviei para o seu WhatsApp. Ah, tá. Beleza, então. Então, os demais podem sair e eu já vou verificar rapidamente para te dar um parecer se está tudo ok já, tá? Para quem não tem mais Ok. dúvida, estão liberados e eu vou só olhar rapidinho. Já chegou aqui. Para ver se está tudo ok. Eu estou abrindo aqui. De vocês também, né? Foi discussões e resultados. Perfeito. O trabalho de vocês foram aquele que vocês colocaram uma quantidade de estudo, e aí você fala, professora, parece que a gente só encontrou isso, e não é verdade e tal. Foi o trabalho de vocês ou eu estou confundindo? Não. Não, né? Tá. A senhora só pediu para aumentar um pouquinho essa última parte para dar uma finalizada assim em tudo. No caso, a parte do final, tem mais citações, não foi isso? Pra ter mais Isso. embasamento embaixo, não foi? Tá, lembrei. Isso. Tá ótimo. Vocês trouxeram mais 3 citações de embasamento e lá pro final vocês vão de novo falando com as palavras de vocês, né? Debatendo com as citações e com os estudos que vocês trouxeram. Ok, grupo, fechou também. Tranquilo de vocês, tá? Então, tá pronto para a prova. Quando for semana que vem, já vou olhar que está produzido e que está corrigido, aí só está presente que vocês vão levar a nota total. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, professora. Nada. Até semana que vem. Fiquem com Deus, gente. Até.